Quando a gente fala sobre o amor, a gente pensa em várias coisas, várias pessoas. E aí eu venho perguntando para vocês, toda vez que você lê um poema, toda vez que você lê um conto, um romance, quais são as sensações que essas histórias trazem para você? E aí eu te pergunto hoje, o que é o amor? É muito difícil dizer para mim o que é o amor, mas a coisa que sempre vem à minha mente é: a minha vida é movida por esse sentimento, né? Claro que a gente passa por desilusão por conta de amor, a gente passa por momentos de profunda reflexão, até tristeza, mas as alegrias são imensas também. E aí nós trabalhamos Derek Walcott e em um de seus poemas ele trata do amor, mas de uma maneira inusitada. Ele convida a gente a pensar no amor a nós mesmos, né? Então, quando a gente fala em poesia, geralmente, eu vou ler um poema sobre o amor, a gente pensa, então vai falar de uma musa, ou vai falar de um momento de uma desilusão. Ele usa até o momento de desilusão, mas para que a gente, né, para que nós, leitores e leitoras, para que a gente, em contato com aquela beleza de poesia, a gente pense, mas espera um pouquinho, eu vou celebrar a minha pessoa, eu vou celebrar o meu momento, eu vou olhar para o espelho e vou falar, poxa vida, essa sou eu, né? E aí algumas coisas podem mudar, né? Então, para mim, o amor, ele vai por aí, gente, ele move a vida mesmo, é um sentimento que, pelo menos para mim, faz com que as coisas aconteçam. Pode-se dizer que sou louco. Após um devaneio de crise existencial, percebo-me pensando em um garoto gentil e simpático ao meu lado. Só fazer doce como o som do mar, convidativo a banhar-me. Meus sentimentos embargam nesse homem inteligente, singelo e tímido. Nunca nos tocamos ao físico em momento algum. Existe entre nós apenas uma relação oral. Quando penso em beijar seus lábios, meus olhos brilham. Em imaginar tocar sua face seria um sonho realizado, e ao ver seu sorriso me perco na viagem do 060 às 4h20 da tarde. Nesse momento ele acaba de levantar-se e vai embora da aula antes do fim em que eu estava a escrevê-lo. Foi súbito. Por que isso não acontece aos meus sentires? Parece-me uma paixão passageira a durar pouco mais de 12 meses. Isso é mais com a gestação humana. Deveria me preocupar. É hora de abortar. É permitido às leis do coração tal atitude. Sou novo nesse país e meu primeiro amo-te insiste a sair anasalado por não saber suas vias. Sempre tive medo de embarcar nessa terra de todos e nenhum. A aula acabou, meu amor foi embora. E requisitos da fala docente vagam na mente e meu corpo pede um cigarro. Saio da sala percorrendo talvez o mesmo caminho do meu amado. Acendo o cigarro e a queima é mantida. Por cada fumaça que expulso, vislumbro os desejos mais íntimos. Do toque aos lábios, os dedos frios na ouriça que vibra e respira ao som do peito no sobe e desce, que assim como o órgão que cresce, os olhos cruzam intensos de amor da troca febril dos corpos que clamam a unificação. O cigarro acabou por queimar minha boca, trazendo um gosto amargo, a realidade da chuva que cai a caminho para o ponto de ônibus em que espero a partida desse amor. We've been talking about love, the feeling of love. And we've been doing that through the writings of different poets, novel writers, and I brought you some time ago the perspective of love from Derek Walcott through one of his poems.
is talking about the idea of loving yourself, right? So we love people, we feel hurt because we love a lot, and we feel really great because we love. So it's a feeling that makes life move, makes life get into movement all the time. But we also found love, the topic of love, through Chinua Achebe when we read Vultures, Abutres. That poem, even though we would never think of love when we read about, you know, the relationship between two birds, vultures, abutres, birds who are, you know, they eat dead bodies. So there is a vulture that gets the eye of a corpse, of a dead body, and it takes the eye to feed his beloved one, the female bird. So you ask yourself, is there love involved there? Well, through Achebe's perspective, yes. And then he shifts to another character who is a commandant, a Nazi commandant. That guy had just finished killing people and burning the bodies. So he still smells the flesh, the burnt flesh. But he stops at a candy shop and he buys chocolate. And he buys chocolate to give to his kids. So how come a killer, a Nazi killer, you know, is shown through another perspective of a father, a beloved father, who stops at a candy shop and buys something. So, my friends, love is everywhere. It's not only part of a song and many songs, it is everywhere in different shapes. And what I ask you to do, what I invite you to do when reading the poems and novels and everything, is that you think of love through different eyes. And love exists in different shapes, in different ways. And we are not here to judge people who love in different ways, as, you know, different from the ways we love. Okay? So that's what I have to say to you today. Just love. Yo pienso que el amor, cuando se trata de tener amor por algo que hacemos, tiene que ver mucho con un estado de satisfacción y de alegría permanente. Cuando hacemos eso por lo que sentimos amor, sentimos que en ese momento realmente no puede haber algo mejor. Y es entonces que nos damos cuenta que amamos eso que hacemos.